bem-vindos a mais uma aula de álgebra do cursinho Boca Fresca. E hoje nós vamos ver função exponencial. O que é isso? Função exponencial é quando a nossa x, a nossa variável independente, ela está no expoente. E tem algumas regrinhas sobre como essa base aqui, esse b, tem que ser. Ele tem que pertencer. Aqui é uma linguagem matemática, então, esse símbolo significa que ele pertence ao conjunto dos números reais positivos sem o zero. Ok? Então, os números que podem pertencer aqui são os conjuntos dos números reais, né? Então, é 0,1, 0,2, sem o seu zero, apenas os positivos. E o b também ele tem que ser diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer valor é 1. E como que é o gráfico dessa nossa função? A função exponencial ela é uma curva que ela cresce muito rapidamente. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Tipo, tal coisa cresceu exponencialmente, que é muito rápido. Então, quando b for maior do que 1, essa nossa curva será crescente. E quando b for entre 0 e 1, ele é decrescente. Mas vamos ver um pouquinho como são esses gráficos dessa função. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a nossa base aqui, o b é 2. 2 é um valor positivo, então a nossa curva vai ser crescente. Mas é uma curva, como eu vou saber que ponto que vai cruzar, qual que é o formato dela? Então vamos ver alguns valores de x e qual é a sua imagem, né? O seu correspondente no eixo y, que o y é equivalente ao f de x. Então vamos lá. Quando o meu x é igual a menos 3, então é a mesma coisa que eu tivesse 2 elevado a menos 3. Como a gente deu uma lembradinha na aula anterior de equação exponencial, quando o meu expoente é negativo, na verdade é o inverso, né? Então 2 terços é a mesma coisa do que 1 sobre 2 terços. E quanto que é 2 terços, né? 2, 4, 8. Então isso aqui, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa do que 1 oitavo. Então vamos colocar na nossa tabelinha aqui, 1 oitavo. Agora o nosso x é menos 2. Mesmo esquema, né? É o inverso, então, né? Então é x elevado a 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, 1 quarto. Coloco na tabelinha. Aí agora aqui, menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa do que 1 sobre 2, que é meio, né? 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Agora, o 2 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0, por definição é 1. Então, independente de qual seja a nossa base, o gráfico da função exponencial sempre vai cortar o eixo y em 1. Agora vamos nos outros ali que é mais fácil, né? 2 elevado a 1. Quando o valor elevado a 1 é o próprio valor, então é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. E 2 elevado à terceira, 8. Nossa, como que vai ficar esse gráfico? Vamos lá. Aqui eu tenho o eixo y, que é o eixo das ordenadas. E aqui eu tenho o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, o meu x aqui que eu fiz, ele foi de menos 3 a 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o meu eixo das ordenadas, ele foi até 8. Nossa, será que cabe? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ficou. Então, vamos lá. Quando o meu x vale menos 3, o meu y vale 1 oitavo. Quanto que é 1 oitavo? Se eu dividir no meio 1, eu tenho meio. Se eu dividir de novo, eu tenho 1 quarto. E se eu dividir de novo, eu tenho 1 oitavo. Então é um valor que é bem pertinho do eixo y. Se o meu x vale menos 2, o meu y vale 1 quarto, que é aqui. Quando meu x vale menos 1, meu y vale meio, que é aqui. Opa, que é aqui. Quando vale 0, 1. Vocês estão vendo que está começando a formar uma curva que está crescendo, né? Porque o meu 2, né, o meu b, é maior do que 1. Quando
meu x vale 1, meu y vale 2. 1, 2. Aqui. Quando o x vale 2, o y vale 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Quando ele vale 3, o y vale 8. 8. Então, a minha função exponencial 2 elevado a x vai formar essa curva aqui, ó. Vocês podem ver que ela está subindo muito rápido. E esse é o gráfico de uma função exponencial quando ela é crescente, porque ela está crescendo. Então vamos ver um exemplo quando ela é decrescente. Agora a gente vai ver o gráfico da função meio elevado a x, certo? Então vamos fazer a nossa tabelinha para ver que valores a nossa curva vai ter. Meio é um valor que está entre 0 e 1, então a gente sabe que o gráfico vai ser decrescente. Como que é o formato dele? Vamos ver. Aqui primeiro eu vou ter meio elevado a menos 3. Então, meio elevado a menos 3 é a mesma coisa do que eu inverter o que está aqui dentro e elevar a terceira. Então, 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1 elevado a terceira, né? Então, 1 elevado a qualquer coisa é 1, então esquece dele. 2 elevado a terceira é 8. Mesma coisa aqui no 2, né? Meio elevado a menos 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, 4 menos 1. Então, meio elevado a menos 1. Invertendo é a mesma coisa do que 2 elevado à primeira, que é 2. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Então, ele sempre vai usar o eixo y em 1. E agora, deixa eu abrir espaço. Vamos fazer agora com os valores positivos. Meio elevado a 1, qualquer valor elevado a 1 é o próprio valor. Então, meio. Meio elevado a 2 vai ser o de cima ao quadrado dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, quando meu x é igual a 2, meu y vale 1/4. E por fim, o 3. Esses aqui são valores arbitrários que eu escolhi, tá, gente? Vocês poderiam fazer com qualquer valor. E eu fiz esses porque são mais fáceis de fazer as contas. E se vocês quisessem pegar menos ou mais valores, fica a critério de vocês. Então aqui, 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo é a mesma coisa do que 1/8. Então a gente pode ver que conforme a gente vai aumentando o nosso x, o nosso y vai diminuindo. E isso torna uma função decrescente. Então vamos desenhar. Aqui y, aqui o x, eu vou jogar para baixo, tem mais espaço. Então eu fui de menos 3 a 3. Aqui todos os valores positivos eu tenho que ir até o outro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Lá em cima de novo. Então, ó, quando meu x vale menos 3, meu y vale 8. Então, menos 3 tá aqui em cima. Aí, quando o meu y vale menos x vale menos 2, meu y vale 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Quando o meu x vale menos 1, meu y vale 2. Quando o meu x vale 0, meu y vale 1. Então, vocês podem ver que ela está decrescendo, né? Está diminuindo. Então, aqui, ó. Vamos dividir também na metade, na metade, na metade, na metade, na metade, na metade. Então, quando x é igual a 1, y é igual a meio, que tá aqui. Quando x é igual a 2, y é igual a 1. E por fim, aqui, quando x é igual a 3,
y é igual a 1/8. Vocês podem ver que a função exponencial ela nunca encosta nesse x, ok? Então, vamos fazer a nossa curva, ela cresce mais rapidamente do que minha mão foi. Então, ela decresce aqui no caso, né? Então, esse é o gráfico da nossa função exponencial. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês pegaram bem certinho. Então, nesse nosso último exemplo, a função é 3 elevado a x. Então, vamos fazer a nossa tabelinha para ver como vai ser o comportamento do nosso gráfico. Então, quando o x vale menos 2, o y vale quanto? Vai ser 3 elevado a menos 2, que é a mesma coisa do que o inverso, né? 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1/9. Quando x vale menos 1, então ao contrário, 1/3. Quando x vale 0, qualquer número elevado a 0 é 1, por definição. Então, 1. Agora, 3 elevado à primeira é o próprio 3. E 3 elevado ao quadrado é 9. Então, vamos desenhar o nosso gráfico. A gente viu que 3 é um valor positivo, então o nosso gráfico, a função é crescente. E vocês podem ver que quanto maior for o módulo, né, maior for o valor, mais rápido ela vai crescer ou decrescer. Então vamos lá. Menos 2, eu tenho 1/9. Nossa, como que eu vou desenhar isso? Eu tenho que dividir em 3 partes o meu 1. E dessas 3 partes iguais, eu vou pegar uma parte e dividir em 3 de novo. Então, aqui está o nosso 1/9. Agora, quando é menos 1, vale 1/3. Está aqui para cima, né? Vou dividir 1/3, está aqui. Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. Quando o x vale 1, meu y vale 3. Ele já está aqui em cima. Agora, quando meu y vale 2, ele já está lá em 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele já está aqui em cima. E se fosse no 3, ele já está lá no 27. Ele sobe muito mais rápido do que, por exemplo, o 2 elevado a x. Opa! É uma função que sobe bem mais rápido. Uma função que sobe exponencialmente. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.